Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Eu gostaria primeiro que a senhora explicasse, né, como que é a forma de atuação do GAEMA, né, do Ministério Público, relacionada a essa área ambiental. Então, o Ministério Público, em 2014, começou um trabalho de atuação inicialmente por bacias hidrográficas, um projeto chamado Rede Ambiental, e que ele designava um promotor de justiça, um coordenador em cada uma dessas áreas, que mais ou menos coincidiam com as bacias hidrográficas do Paraná, a partir de um estudo feito pelo Instituto de Águas à época. Na sequência, em 2018, tivemos um novo projeto chamado GAEMA, que é um grupo de atuação especializada na área de meio ambiente, habitação e urbanismo, que também tem coordenadores regionais em cada uma das regiões do Paraná, justamente tendo em vista que os danos ambientais muitas vezes não são restritos a comarcas específicas. Existem danos regionais, existem empreendimentos de impactos regionais, e por conta disso seria necessária uma atuação conjunta dos promotores da região para melhorar a apuração, a proteção e a fiscalização dos crimes, das infrações ambientais. E o GAEMA, ele atua, né, de forma conjunta, né, não só nos locais, nas regionais, mas há uma comunicação em todo o estado, né, porque às vezes um problema que afeta ali o litoral do Paraná pode ter uma repercussão, né, pode ter uma ligação com outros problemas no interior do estado. Exatamente. Na verdade, a grande ideia é que existe uma atuação conjunta, ou seja, os promotores daquela região que eventualmente lidem com questões, por exemplo, como desmatamento da Mata Atlântica, intervenções ilegais em área de restinga e de manguezal, empreendimentos de alto impacto ambiental, que eles possam trabalhar em conjunto e pensar em soluções que não só melhorem a fiscalização, como também a proteção e conservação do meio ambiente. E esse ano, para quem atua na área ambiental, né, promotora, está bem difícil. É um ano de muito trabalho, né? É uma luta atrás da outra, não para e cada vez é pior, parece, né? A impressão que se dá. Na verdade, tem sido um ano bastante desafiante, mas a área ambiental ela não deixa monotonia, né? É uma área que sempre tem novos desafios, novos aprendizados, e com certeza tem sido um ano bem agitado, porque infelizmente a pandemia, ela embora oriente as pessoas a terem um novo modo de vida e de estarem em casa, se protegendo, tendo mais cuidado com os seus hábitos enfim, de contatos e de higiene, né? Infelizmente, muitas pessoas aproveitaram dessa época para cometerem queimadas, incêndios, desmatamentos. Então, tem sido uma época bem desafiante. E agora, qual é a prioridade do GAEMA, do Ministério Público, no litoral do Paraná, promotora? Estou pondo até a imagem aí da Restinga, né, que houve aquela polêmica toda envolvendo o decreto estadual, né, que possibilitou, permitiu o corte dessa área de proteção ambiental, né, depois foi revisto esse decreto, foi retirado, mas foi devido também a uma luta muito forte, rápida, ágil do Ministério Público para impedir uma devastação dessa área de vegetação tão importante para o litoral. Então, eu gostaria de ressaltar primeiro, no artigo 225 da Constituição, no caput, a Constituição coloca que a responsabilidade, né, o dever de cuidar do meio ambiente é do poder público, mas também da sociedade civil. Então, é muito importante que as pessoas sejam os fiscais. Os cidadãos são os olhos do Ministério Público. São eles que veem os crimes, as infrações, as ilegalidades. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que as pessoas fiquem muito atentas. E hoje em dia, todo mundo tem um celular que pode tirar foto, filmar. Essas ilegalidades, elas precisam ser levadas ao Ministério Público. Mesmo durante a pandemia, nós temos recebido, sim, por e-mail, por telefone, as denúncias. Então, eu gostaria de incentivar as pessoas que, ao verificarem na sua região ilegalidades, não hesitem em comunicar imediatamente, seja a sede do IAT, que é o antigo IAP, né, a Polícia Ambiental e ao próprio Ministério Público, para que nós possamos apurar as ilegalidades. No caso do litoral, tem alguns desafios que são os mais recentes, né? O primeiro é em relação à Restinga. De fato, houve um decreto nulo e ilegal, né, que não passava pelo crivo da legalidade. Esse problema foi comunicado à época à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público e o Procurador-Geral, à época, foi muito atuante
conversou com o governador, explicou para ele que o decreto era ilegal e que precisaria ser revogado, que o decreto estava sendo utilizado como base para intervenções ilegais em áreas de restinga, explicando a importância que a restinga tem como ecossistema muito relevante na área litorânea, o quanto ele é importante para evitar o assoreamento, enfim, essas situações que acontecem de ressaca no litoral. E a partir desse diálogo, a partir de uma orientação e de muita pressão popular, é muito importante levantar também o trabalho que o Observatório de Justiça e Conservação, o Observatório de Conservação Costeira e outras entidades não governamentais fizeram, né, demonstrando a legalidade do decreto. A Universidade Federal fez uma nota técnica apontando com professores da área, professores na área de geografia, de biologia, apontando as ilegalidades do decreto, e na sequência ele foi, então, revogado e foi montado pelo governo um grupo de trabalho para se estudar essa área de restinga com a participação de entidades estaduais, federais e do próprio Ministério Público, né? Então é um exemplo muito claro de como a legislação ela que deveria proteger, muitas vezes fere a área ambiental. E nessa época muitas pessoas encaminharam para o Ministério Público denúncias de desmatamento, de intervenções ilegais em área de restinga. Então, eu gostaria até de estimular as pessoas a continuarem fazendo essas denúncias, porque mesmo depois que o decreto foi revogado, ainda continua, assim, uma série de intervenções ilegais em área de restinga, o que é muito triste para o nosso patrimônio público ambiental. E tem outra prioridade também, né, Priscila, que é combater essa ideia de que a preservação, a conservação ambiental atrapalha o desenvolvimento, né? São vários projetos, inclusive da construção da faixa de uma infraestrutura ali no litoral, né, de um complexo portuário em Pontal do Paraná, né? E existe esse movimento que diz, né, que a conservação ambiental atrapalha o desenvolvimento econômico, né? Como que a senhora, doutora, encara isso? Infelizmente, existe uma falta de conhecimento na literatura econômica e na literatura de conservação em relação a essa suposta dialética entre conservação e desenvolvimento. Na verdade, é uma oposição irreal, tá? Por quê? Porque existem vários países do mundo que adotaram a conservação e o turismo de conservação como base da sua economia. Ou então como uma parte importante da sua economia. Ou seja, como utilizar a riqueza natural de um país para que ela possa alavancar a sua área econômica. Tá? Isso aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá, Namíbia, Quênia, Tanzânia, Panamá, a Costa Rica é o grande exemplo aqui na América Latina, né? Então, assim, o Brasil tem uma grande riqueza natural. O Paraná tem uma costa lindíssima, tem uma costa que tem um patrimônio natural raro, uma preservação de Mata Atlântica que, apesar de toda a luta, ainda coexiste com um patrimônio cultural, histórico, arqueológico. Então, o nosso patrimônio histórico, cultural, arqueológico e, acima de tudo, humano, convive com um patrimônio natural incrível. Então, nós temos aqui mais ou menos 80% do território registrado como unidade de conservação, seja ela de proteção integral ou de uso sustentável. E essas áreas poderiam ser estruturadas, essas unidades poderiam ser consolidadas com infraestrutura, aquelas que a lei permite, obviamente, para recepção de turistas, educação para conservação, e permitir que as pessoas se apropriem desse valor que elas têm, e isso gera de vidas. Então, conservação, sim, né? A própria Argentina, aqui do nosso lado, é um exemplo disso, né? Tem um trabalho feito lá pela Conservation Land Trust, bem interessante, em Iberá, não tão longe aqui do nosso oeste do Paraná, que mostra como foi importante, né? A partir de empresários que tiveram visão, isso é bem importante falar, empresários com visão, sociedade civil engajada e um governo que respeita o meio ambiente. Então, na verdade, assim, essa conciliação é possível. Nós podemos sim transformar a produção de natureza, transformar a conservação num grande motor, numa grande alavanca econômica. Eu gostaria de lembrar aqui, seguindo os passos do Amartya Sen, né, prêmio Nobel, um grande economista indiano de Cambridge, que
Desenvolvimento, ele não se resume a crescimento econômico. Desenvolvimento não se resume a crescimento de PIB. Crescer PIB é importante, sim, mas não é só o seu crescimento. O quanto esse PIB é distribuído pela população, né, evitando a desigualdade, o quanto esse PIB é revertido em educação, em inovação, tecnologia, empreendedorismo, em condições de saúde, de saneamento básico. Então, assim, não é só o quanto se cresce, mas quanto se é distribuído com qualidade para que a própria população tenha qualidade de vida. E mais ainda, a Amartya assim coloca que o desenvolvimento é liberdade. Só que a liberdade, ela tem esferas. E quanto mais a população tem acesso, né, à educação, à saúde, a saneamento básico, a uma vida de qualidade, ela pode escolher. Então, isso é desenvolvimento. É quando você tem, por exemplo, um filho de pescador que ele pode escolher entre manter a atividade do seu pai e continuar aqui no litoral, né, tendo condições dignas de vida, ou ele pode, eventualmente, escolher ser médico ou uma outra profissão. Então, o desenvolvimento é isso, é quando existe capacidade de escolha. As pessoas têm as suas liberdades, né, civis e políticas, econômicas, sociais e culturais respeitadas, para que elas possam escolher o seu modo de vida e manter a sua qualidade de vida. Até porque, né, promotora, existe já no litoral do Paraná o Porto de Paranaguá, o Porto de Antonina, que atua abaixo da capacidade, né? E existe essa proposta de construção de um novo porto particular em Pontal do Paraná, que vai afetar, né, essa região, que é reserva da biosfera, um patrimônio da humanidade, né, promotora? Mas nem sempre o recurso, o dinheiro que circula nesses portos, né, que é muito dinheiro, diga-se de passagem, chega até as mãos, né, é distribuído para a população local, né? Isso que é importante. Uma industrialização dessa região não vai significar o enriquecimento dessa região, bem pelo contrário, né? Pode significar uma perda muito grande aí de um patrimônio, de uma liberdade, como a senhora está falando. O que acontece assim, a comunidade de uma determinada região, ela precisa ser ouvida. E quando eu trato de comunidade, significa todos, a comunidade empresarial, a população residente, né? E os próprios habitantes que estão aqui há muitos anos, como é o caso dos caiçaras, né? Dos indígenas, dos Mibia-Guarani, que estão aqui desde sempre. Então, assim, qualquer intervenção no território, seja a organização de um zoneamento, seja a instalação de um empreendimento de alto impacto ambiental, ela precisa passar pelo devido processo legal administrativo. O que significa escutar as pessoas que moram no território. Então, as pessoas, elas precisam ser responsáveis pelo seu destino e entenderem o impacto que essas alterações geram na vida delas e escolher o modo de vida, escolher o tipo de empreendimento que elas querem para o seu território. Então, o que o Ministério Público defende é que as pessoas residentes aqui, e muitas delas estão aqui há muitas gerações, há centenas de anos, tem famílias aqui centenárias, né? Que elas também participem dessas decisões. Isso é desenvolvimento. Quando os próprios moradores daquela região, eles escolhem o seu destino. Porém, eles têm que entender os prós e os contras dos empreendimentos que se instalam numa determinada região. Os problemas que têm acontecido com os empreendimentos de infraestrutura é uma dificuldade que os órgãos licenciadores possuem, junto com os empreendedores, de escutar a população, né? Não só de escutar, mas de transmitir com veracidade os reais impactos que esse empreendimento gera. Então, assim, qual é o cenário de mais um empreendimento? Qual o cenário do impacto cumulativo e sinérgico de se ter um complexo industrial portuário? Né? A gente tem aqui 3 regiões, como a senhora falou, Antonina, né, que já tem um porto que atua a baixa capacidade, até porque é uma área que já foi, né, o primeiro porto do Paraná, teve uma época importante, né, na época do café e da erva mate. Na sequência, trabalhou com cargas frigorificadas. No entanto, o que se tem hoje, aconteceram durante anos um grande assoreamento. É uma região muito assoreada, a gente pode pegar as cartas náuticas da Marinha, a batimetria da região, ela é inapropriada para grandes navios. Então, você já tem hoje uma área impactada na Antonina. Paranaguá tem um porto consolidado, né, um porto importante no Brasil e na própria América Latina. É um porto que exporta granéis sólidos e importa fertilizantes, em sua maioria. E agora, em Pontal do Paraná, que existem aí processos junto ao IBAMA e ao IAP de licenciamento ambiental de empreendimentos, né? E a grande questão é que esses empreendimentos precisam escutar a população
e o desenho que elas querem para o seu futuro, sabendo que um complexo industrial portuário reconfigura toda a região e traz impactos. Só um dado que eu gostaria de trazer aqui, dados oficiais do IBGE, né? Paranaguá, se eu não me engano, IBGE 2010, tem uma renda per capita de 40 mil reais, tá? Então, graças ao porto, né, o complexo portuário daqui, ao retroporto, as atividades que acontecem aqui, isso gera uma renda per capita de 40 mil, né, que é mais ou menos ali uma renda per capita suíça. No entanto, a renda real das pessoas na área urbana é em torno de 500 reais e na área rural 400, tá? Obviamente que isso está ajustado ao valor presente nas estatísticas mais recentes. O que isso mostra? Infelizmente, nem sempre uma riqueza que é gerada, ela é traduzida para a própria população. Então, às vezes você tem um determinado complexo de empreendimento que pode sim gerar divisas, né, para quem exporta, quem importa, quem comercializa, mas que muitas vezes isso não chega na população. E não é só de renda per capita que eu estou tratando. Eu estou tratando de um complexo de empreendimentos que gera impactos. Então, Paranaguá tem uma qualidade de ar que causa impacto nas pessoas, né? Que pessoas com problemas de pele, até porque aqui tinha uma fábrica, né, de fertilizantes, que inclusive está fechada e está sendo novamente licenciada, que causou ali impacto na região da Alexandra, com problemas de pele, problemas respiratórios, né? Você tem a questão do odor, a questão da poluição sonora, que é bem grave. Então, assim, você percebe que é uma região que precisaria muito melhorar o seu saneamento, melhorar a questão de resíduos sólidos, da qualidade de vida da população, ou seja, a poluição atmosférica, a poluição dos efluentes líquidos, a poluição dos resíduos sólidos, a poluição sonora, tudo isso impacta na qualidade de vida da população e causa muito estresse, né? Então, infelizmente, é muito importante que se trate com muita transparência e muita abertura dos estressores ecossistêmicos, né? Dessas atividades que causam estresse, não só que causam estresse na população, mas também causam na nossa biota, né? Na fauna, na flora. E de pensar também que existe a cadeia trófica. Ou seja, muitas vezes o peixe que nós consumimos está vindo de uma baía contaminada, né? Está vindo de uma baía contaminada com metais pesados, e que isso precisa ser devidamente monitorado. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas a isso, né? A origem dos alimentos, de onde eles vêm, e que, infelizmente, a nossa baía está bastante comprometida. Exatamente, né? Até a própria dragagem, né? Aquele processo de retirada dos sedimentos para que esses navios de grande porte circulem com segurança, né? Com estabilidade. Essa dragagem também levanta, né? Sedimentos, metais do fundo ali, né? Do mar e acaba contaminando toda essa fauna aquática, inclusive matando, né? Causando danos irreversíveis a essa fauna. Tudo isso precisa ser pensado, né? Porque afinal, quando a gente fala em conservação, né, doutora Priscila, a gente pensa imediatamente assim no verde, na floresta, na vegetação, mas a conservação ela interfere também na fauna e também a paisagem natural, o ser humano faz parte dela, né? É muito importante a gente pensar na segurança e na qualidade de vida das pessoas, dos moradores e também dos trabalhadores dessas regiões. Com certeza, com certeza. É muito importante porque quando se fala de impacto ambiental, se tem em mente 3 esferas, né? Uma esfera no meio físico, que é o impacto que se tem no ar, resíduos, na água, né? Como a senhora falou, em relação à dragagem, né? Que revolve sedimentos de fundo e pode trazer ali contaminantes. E a própria draga, muitas vezes, ela destrói a biota aquática, né? A gente já viu fotos de tartarugas, já viu fotos dos danos que isso pode causar nas tartarugas, nos golfinhos, que a gente tem aqui bastante nessa região, né? Áreas que precisariam ser preservadas. Mas o mais importante assim, é entender esses impactos no meio físico, no meio biótico, né? Que são especialmente na área marinha, mas também nos animais terrestres, porque as rodovias causam impacto e atropelamento de fauna, né? E isso tem que ser mensurado. Mas, acima de tudo, na saúde humana, porque todos esses impactos são levantados em meio físico e biótico, e também no meio social, econômico, cultural, eles se refletem na saúde humana. Então, acima de tudo, quando se trata de um estudo de impacto ambiental bem feito, significa entender como isso vai afetar a saúde daquela população, a vida daquela população.
entendeu? Então, assim, quais seriam os impactos eventualmente positivos, mas também quais impactos negativos, para que as pessoas possam entender, pesar e decidir, né? A gente vê aí no Brasil vários exemplos de empreendimentos que tentaram se instalar em algumas regiões. Peruíbe aconteceu isso, né? A população se uniu e se manifestou contra determinado empreendimento que, enfim, se vislumbrou se instalar ali no litoral do sul de São Paulo. Então, assim, ao mesmo tempo que se deve entender os impactos cinéticos e cumulativos dessas atividades, desses estressores ecossistêmicos, é muito importante também se investir em outras coisas. Então, assim, se investir em áreas de conservação. A Ilha do Mel, por exemplo, possui 2 unidades de conservação. A ESEC, né, que é uma estação ecológica, que é a cabecinha do peixe, e o parque. Então, se investir nas unidades de conservação, se estruturar, né, produzir natureza, treinar uma nova geração para que sejam futuros guarda-parques, fazer receptivos interessantes, né? Acho que o Brasil tem tanta unidade de conservação importante, tantos parques maravilhosos ali no Cerrado, na Caatinga, Amazônia, no sul do Brasil, na Mata Atlântica, que é o nosso caso aqui, e que é possível sim. Então, assim, existem sim alternativas de desenvolvimento que pensem produzir natureza, que pensem produzir conservação e preservar as culturas, na nossa cultura, nossa história aqui. Agora, para isso é necessário a mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade, né? O nosso governo federal, estadual, municipal, ele precisa ter essa alteração, metanoia, né? É mudar a mente, é enxergar de outra forma, é enxergar o desenvolvimento com outro olhar, com uma outra perspectiva, né? É respeitar a nossa natureza, respeitar nossas tradições culturais, respeitar. Nós temos aqui a cataia feita na Barra da Ararapira, aqui na fronteira de São Paulo com o Paraná, que é uma erva importante, que pode se fazer chá, eles fazem também bebidas alcoólicas. Né? Foi uma erva importante descoberta, ele com várias propriedades. A gente tem o fandango, né? As festas do fandango. Tem aqui um turismo religioso importante. Paranaguá tem o maior turismo religioso, né? Nossa Senhora do Rocio. Existe aí planos da igreja, né? Em fazer outros eventos religiosos. Tem eventos culturais importantes. Tem as semanas de jazz, de gastronomia, que acontecem na Ilha do Mel, Antonina, Morretes. Morretes é um polo turístico super interessante, né? Antonina também. Agora, o nosso patrimônio cultural, inclusive áreas tombadas, né? Nós temos aqui no litoral várias áreas, patrimônios históricos tombados, em Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Antonina, Morretes, mas que esse patrimônio tem que ser investido, tem que ser melhorado. Então, isso também afeta o licenciamento ambiental, né? Quando uma empresa está sendo licenciada, tem que ser sopesado dentro dos impactos as compensações ambientais, né? E isso ser revertido recursos para investimento no nosso patrimônio histórico, né? Que infelizmente precisa ser melhorado, né? Para atrair turismo, um turismo gastronômico com a nossa culinária, o barreado que é daqui, enfim, frutos do mar, né? A festa da tainha. A gente tem muita riqueza que pode sim gerar divisas e esse patrimônio precisa ser divulgado, valorizado e se investido da forma adequada. Exatamente, a Carolina Paiva está comentando até a ótima entrevista. Parabéns ao Ministério Público por atuar em prol do interesse coletivo de forma tão clara e efetiva. Temos ainda muitas lutas pela frente, a luta não para mesmo, né? O Walter Holanda está comentando, linda, parabéns, sua família, elogiando aí a sua família também. O Heitor Rubens está comentando, como sempre, sábia e guerreira, esclarecedora e ótima entrevista. Agora, promotora, para a gente finalizar, né? A gente conversou que conservação, preservação não atrapalham o desenvolvimento econômico, bem pelo contrário, trazem um desenvolvimento com mais qualidade, né? E afinal, o que atrapalha, na verdade, o desenvolvimento econômico? A corrupção, o desvio de recursos públicos. Os desvios de recursos públicos deveriam ser utilizados para investimento em conservação, serem utilizados em outras áreas, né? A falta de fiscalização, a falta de investimento nos recursos humanos, o assédio moral a servidores. E eu queria pontuar 2 questões. A primeira é a forma como foi tratado o ICMS ecológico e quanto isso impacta o litoral do Paraná. O ICMS ecológico, o Paraná foi vanguardista, né? Aliás, o Paraná teve na vanguarda ali, né, nos anos 80, como um estado que saiu na frente na preservação ambiental. Até hoje, quando a gente participa de eventos no Brasil, as pessoas têm Paraná
em alta conta, né? Infelizmente, a gente foi mudando, né, a mentalidade no mau sentido. Infelizmente, não se tem mais concurso, né, há muitos anos para a área ambiental, não se tem a mesma fiscalização, as pessoas têm se aposentado, e agora com a pandemia, pessoas estão no grupo de risco, né? Então, assim, o que acontece? O Paraná, ele tem uma legislação robusta sobre o ICMS ecológico, que basicamente significa que uma parte do ICMS, né, ela é voltada para os municípios que têm área de manancial, né, preservam seus mananciais, e unidades de conservação. Então, as unidades de conservação, elas preenchem um tablô, uma tábua, com índices sobre o quanto a unidade de conservação está implementada, o seu índice de conservação, e isso é calculado. O IAP, então, no ano passado, né, montou um grupo de trabalho com servidores que se dedicaram muito a levantar todas as unidades de conservação do Estado, as unidades de conservação municipais, estaduais e federais, fez um levantamento, fez um cálculo de 100%, isso foi concluído mais ou menos dia 12 de dezembro de 2019, para que os municípios recebessem de forma adequada os seus recursos, ok? Se descobriu que havia municípios que não tinham unidade de conservação, ou municípios em que havia áreas sobrepostas. E esse grupo de trabalho fez um relatório técnico no qual se demonstrou que deveria ser feito um ajuste, né? Ou seja, municípios que não têm unidade de conservação não recebem nada, municípios onde há sobreposição se faz os ajustes, e o litoral do Paraná é uma área onde a gente tem uma porcentagem importante da nossa receita é do ICMS ecológico, né? Então, a gente, na verdade, algumas regiões, por exemplo, como Antonina e Guaraqueçaba, tem uma parte importante da sua receita no ICMS ecológico. O que aconteceu? Se foi feito o cálculo, né? E o correto teria sido que, em 2020, nós tivéssemos essa repartição, essa distribuição, a partir de 100% de auditoria realizada por esse grupo ambiental do IAP, né, esse comitê, essa Câmara Técnica, que, a partir de cálculos matemáticos, entendeu o quanto cada município deveria receber. Para nossa surpresa, foram feitas 2 resoluções, né, na época na CEDEST, CEDEST/IAT, e depois essas resoluções foram revogadas e na sequência foi feita a gente chama de jabuti, é quando um artigo de lei entra numa lei que é de outro assunto, né? Então, na legislação que reformulou o IAT, tem lá alguns jabutis, né? Um deles é esse artigo 3031, se eu não me engano, que muda essa fórmula de cálculo, a forma de cálculo, a temporalidade do ICMS ecológico, ou seja, um cálculo que deveria ser iniciado agora em 2020, ele foi diferido para os próximos anos. O que isso causa na prática? O litoral do Paraná perde quase 5 milhões de reais em ICMS ecológico. Por conta disso, o Ministério Público, tanto o GAEMA de Paranaguá, quanto o Centro de Apoio ao Meio Ambiente, junto com a Promotoria de Curitiba, entraram com 2 ações civis públicas que correm hoje em Curitiba. Além disso, a gente representou pela ação direta de inconstitucionalidade, né, tendo em vista que tem esse artigo, que ele é inconstitucional e ilegal, porque há uma perda de arrecadação. Ao mesmo tempo, mesmo durante a pandemia, né, o governo do estado tem feito caravanas do ICMS ecológico com um grupo, que não é o mesmo grupo, não é igual ao grupo que fez o cálculo correto, levando uma espécie de treinamento para os municípios sobre o ICMS. Só que demonstrando algo que, segundo o Ministério Público, é um cálculo feito de forma errada. Por quê? Porque isso causa prejuízo para os municípios que, de fato, têm unidade de conservação.